eu seria uma mentirosa e o Aquiles um verdadeiro? Eu fui há 2 semanas ao hotel. Procurei o dono do hotel. Não foi para perguntar se ele me viu, porque eu entro lá e não falo com ninguém. Eu fui perguntar uma coisa muito simples, que acho que a CPI não perguntou. Eu fui a ele perguntar quanto custava um self-service naquele restaurante em julho de 2003. Ele foi ao computador, ele tem os preços. Ele foi ao computador. Sabe quanto custava um self-service em 2003? Sem beber nem água e sem comer sobremesa, o self-service em julho de 2003 custava R$29. Se ele diz que éramos 3 pessoas numa mesa e na outra ao lado ficou meu motorista, que eu acho que eu faço como todos os deputados fazem, pagamos o almoço do motorista e o almoço do assessor, que o Coronel Dinei ficou lá com o motorista. Aliás, é uma história que nem a Agatha Christie construiria, porque eu chego lá para almoçar, encontro o Aquiles e encontro a Élvia. Eu viro para a Élvia e digo assim: o que você está fazendo aqui de penetra? Mas deixo a penetra almoçar. Eu chamei, foi a Beth, não foi você, mas deixo a penetra almoçar. Isso não é de um ridículo? Não é de fazer zombar da nossa inteligência? E então multipliquem R$29 o self-service no restaurante Tanur. Multipliquem por 5, nós 3, mais lá o motorista e o coronel. Isso está no depoimento dele, nas disposições da mesa. Vejam quanto custou, e partindo até do pressuposto de que nós nem água bebemos, quer dizer, comemos, mas não bebemos. Porque se tivéssemos pedido suco ou água, teria ido para R$32. Mas nós resolvemos só comer e não beber. Por que que eu dei valor a este preço? Porque no depoimento ele diz que lembro muito bem. Ela pagou, depois de dizer quem almoçou, ela pagou com 2 notas de R$50 e a conta custou R$67. 29 multiplicado por 5, e Velize, você, deputada, que é da área aí de exatas, já deve ter feito a multiplicação rapidinho. Mas eu tinha que fazer isso, porque a minha preocupação era, e se eu não tivesse viajado? De quem seria a palavra verdadeira? De quem? Veja como somos vulneráveis. Juiz de Fora. A acusação da Juiz de Fora é outra coisa muito interessante. Ele chega, entra sozinho na sala, onde está o armário que ele guarda os processos, vai para o cadeado, usando a expressão dele, futuca o cadeado, vê que alguém mexeu no cadeado, futuca o cadeado, mas consegue abrir. Abre. E daí, abre o armário, mas vê que dentro do armário nada tinha sido mexido. Estava o envelope direitinho, lacrado, tanto que quando ele chamou os concorrentes, todo mundo aqui viu o envelope? Viu? Está direito? Tá. Então ele abre o envelope e lá dentro do envelope, que estava lacrado, o lacre não havia sido adulterado, tinha um envelope amassado. Ou ele guardou amassado, ou ele mentiu sobre esta situação. Ninguém viu, ele entrou só. Mas aí ele chama os companheiros para verem o futucado do cadeado. E todo mundo acha que o cadeado estava futucado. Daí ele resolve fazer uma coisa inusitada. Sai do prédio da L2, vai para o prédio da Secretaria de Educação. Esse tempo nós tínhamos um comando duplo, porque era comissão, era Fundação Educacional e Secretaria.
a execução de tudo era da Fundação Educacional, ele não tinha nenhuma relação comigo, vai à secretaria, passando pelos seus chefes imediatos, incluindo sua diretora executiva. Vai comigo e diz: arrombaram um cadeado. Aliás, ora em depoimentos é arrombamento de armário, ora é o cadeado futucado. E então eu digo: alguém mais viu? Eu teria dito: alguém mais viu? Daí ele disse: não, eu contei para fulano, beltrano e cicrano. Ele disse: então calem a boca e não contem para ninguém. E onde fica a consciência deste senhor como servidor público? Que ao sentir um arrombamento, a sala não foi arrombada. Há depoimentos aqui dizendo que a sala não foi arrombada. Ele entrou na sala, foi só o cadeado futucado. Então eu também fui a um chaveiro, deputado Augusto Carvalho, deputado João de Deus. Semana passada eu fui a um chaveiro saber o que é que acontece com o cadeado futucado. Eu não sabia o que é cadeado futucado, eu fui a um chaveiro. O chaveiro me explicou o seguinte: se alguém chega com a chave estranha que força um chaveiro, quando alguém chegar com a chave verdadeira, não mais vai conseguir abrir o chaveiro, porque o cadeado, porque o sistema do segredo foi forçado, alterado em função da chave. Do futucado. Haveria uma condição. Se fosse usada, e aí eu fui aprender o termo, a chave micha. Se chegou e abriu com a chave micha, depois fechou, não há nenhum problema. Quando o dono chegar com a própria chave, ele abre e não vai saber que ninguém já havia aberto antes, que aliás é com esse o sistema, que a maioria dos carros, muitas vezes, é arrombado com essas chaves michas clandestinas. Então, todas as pessoas que aqui depuseram, falando sobre esse cadeado que foi futucado, e a comunicação que teria sido dada a mim, eu digo: ninguém sabe, então não fale, manda ele ficar na sala, disse: aguarda aí, daqui a pouco eu desapareço, meia hora depois, entro com a figura do senhor Nelson Laval e disse: ó, não fica quieto, quem deve ganhar a licitação é este senhor. Eu mereço respeito. Eu trabalho na vida pública desde meus 17 anos de idade. Com governos estaduais, só com governadores neste Distrito Federal já foram 3, com ministro de estados foram 3, fui responsável no Ministério de Educação, trabalhando com ministro de estado, pela distribuição, senhores, dos recursos no salário educação para todos os estados e municípios brasileiros. Por isso que boa parte de senadores hoje no Congresso, que eram secretários em seus estados, ou então de ministros com os quais trabalhei, ou deputados, me têm o maior respeito, porque nunca, em momento algum, eu usei de qualquer artifício para me locupletar de bens públicos. Então, eu é quem preciso e saber como é que se futuca um cadeado, como é que se consegue ter um envelope fechado e dentro desse envelope alguém sente que um de dentro está amassado. É um desrespeito, é um tremendo desrespeito. Então, começo a imaginar de que não houve este arrombamento. Este arrombamento faz parte daquele quadro que o Manuel construiu e disse ao Arnóbio: se eu não for secretário, eu jogo coisas em cima dela e vai caber a ela se defender. Que é o que eu estou fazendo hoje aqui, e é o que eu venho fazendo junto aos meus amigos há 1 ano e meio, e que farei
pelo resto da minha vida, porque o legado que recebi de meus pais, pobres, semi-analfabetos, foi o legado da honradez. E é este o legado que eu passo aos meus filhos, e é este o legado que eu passo aos meus netos. E este não haverá Manuel, nem Aquiles, nem ninguém que venha realmente derrubar. Não acontecerá. Mandato, isto é secundário. Importante é caráter. Caráter é que é importante. E o que é que eu interpreto por caráter? É aquilo que nós somos no claro e no escuro, que é diferente de reputação. As pessoas podem ter uma boa ideia da minha reputação, mas o caráter pode ser péssimo, porque quando estiver sozinha, estiver no escuro, estiver escondido, podendo cometer ilegalidades, ali estaria cometendo as ilegalidades. Tenho ainda hoje aí vários ministros de Estado com os quais trabalhei, vários governadores de Estado, que me confiaram as tarefas as mais difíceis, e sempre estive trabalhando com a aplicação de recursos públicos, sem nunca na minha vida ter aparecido alguém que ousasse dizer que eu havia me locupletado de recurso público. Outra acusação eu quero dizer que o seguinte, nós vamos falar sobre jovem turismo. Eu quero aqui relembrar uma coisa que tem sido esquecida, que eu fui secretária de Educação neste último período, de 1999, 1º de janeiro, a início de abril, 5 de abril de 2002, quando me desincompatibilizei e vim para esta casa trabalhar. Então, da Jovem Turismo, alegou-se aqui que haveria cortesia de passagens a servidores do gabinete. A meu pedido, nunca. Nem para mim, nem para ninguém. Eu desafio aquele que venha dizer se alguma vez comprei sequer passagem por qualquer empresa que preste serviços à Secretaria de Educação. É um desafio lançado. Agora, se alguém pediu, em meu nome realmente não pediu. O próprio gerente da empresa, quando aqui esteve, mostrou que eu nunca fui cliente daquela empresa, nem para hospedagem, nem para viagem, nem para nada, nunca fui. Agora, Manuel Carneiro pedia passagens para seu uso particular. A outra acusação é uma acusação que a mim não prejudica, prejudica jovens carentes. A acusação que recai sobre a Orquestra Sinfônica de Ceilândia. Eu pedi que hoje os meninos lá da orquestra, aliás, a orquestra que aqui foi chamada de fantasiosa, tem seus ensaios todas as segundas e quintas à noite no Centro de Educação Profissional de Ceilândia, sob a direção da maestrina cubana Helena Herrera. A orquestra tem aqui vários convites da orquestra, em todos eles, atrás se imprimiu sempre. Para manter a orquestra, a associação faz campanha junto ao empresariado do Distrito Federal, a seus próprios sócios, visando levantar fundos para sustentar as atividades. Muitos músicos não têm ainda seu instrumento, tendo a direção da orquestra de valer-se constantemente de empréstimo. Se você deseja ser um colaborador, ligue para os telefones tais. Tudo é público. Estatuto de criação,
com muita gente animada querendo criar. Depois, para carregar o piano, não passam de 5, 6 pessoas carregando o piano. As fotos da fantasiosa orquestra, estão aqui as fotos de algumas de suas apresentações. Já se apresentou aqui no teatro várias vezes, se apresenta em salas em Taguatinga, Ceilândia, Gama, vários locais do Distrito Federal, e quando convidada na Casa Thomas Jefferson, ganha até seu cachezinho. E de lá já saíram jovens músicos que estão formando seus grupos para tocar em festa, tocar em bares, começar uma forma de ganhar realmente seus recursos. E toda essa campanha contra a Orquestra de Ceilândia poderá prejudicar, sem dúvida, não a mim. Isso é um trabalho social, poderá prejudicar a esses jovens carentes. E a maestrina Helena Herrera foi convidada exatamente pela experiência que ela tinha na área, com o trabalho de meninos mais carentes em Cuba e de descobrir talentos para a música. E foi essa experiência dela que se quis realmente aproveitar, e ela continua à frente da orquestra até hoje. De 99, quando fundamos, até 2004, foi uma guerra, porque quando criamos não se imaginava que seria necessário a bolsa para os meninos. Quando a maestrina disse, olha, para poder manter, incentivado e tudo, tem que haver uma bolsa. E a bolsa começou mais baixinho, depois estagnou já nos últimos 3 ou 4 anos, em R$120 por mês, recibos todos absolutamente assinados pelos estudantes, jornalistas podem ir lá nos ensaios, segunda e quinta, entrevistar lá qualquer membro da orquestra, ela não é fantasiosa, pode ver qual é o calendário das apresentações finais agora, nesse fim de ano, e tudo realmente está ali. De 99 até 2003, como é que nós fazíamos para conseguir os recursos para a orquestra? Nós nos dividimos em grupos. O ano, a orquestra funciona sempre de março a início de dezembro. Então, fizemos 3 grupos com 4 pessoas que seriam responsáveis por angariar recursos para pagar as bolsas, que perfazem um total de R$8.400. E aí, cada um cria, imagina. Eu, por exemplo, quando chega a vez do meu grupo, eu sempre faço uma ação entre amigos de venda de bilhete, de sorteio de alguma coisa, ou é um anel, ou é um colar que me deram, ou é um brinco que eu não uso e que sempre me dão. E então eu vou aproveitando e faço e vende, eu não sozinha, mas com o grupo que somos grupo de 4 para cada período. Mas cansou. Tinha gente pela área de Ceilândia que vivia fazendo galinhada, quando chegava a sua vez, galinhada. Daí o povo vai cansando, cansou. Daí eu disse assim, cansou, nós não vamos mais poder ter a orquestra, até porque tentamos em 2003 pegar recursos, inscrevê-la no programa do mecenato do Ministério da Cultura, mas eles não souberam fazer o projeto, não pediram para a gente orientação também, e o Ministério da Cultura não o incluiu para poder se pedir a empresários com direito a desconto no imposto de renda. E então, início de 2004, eu disse, não comecem treinamentos da orquestra antes de saber como é que nós vamos trabalhar, porque o esquema com o qual nós trabalhamos até agora está muito desgastado, quer dizer, essa estratégia está muito desgastada. E então, um dia Manuel chega e diz assim, a orquestra não vai morrer. Eu consegui um patrocínio. Eu já estava aqui na Câmara, não era deputado. Ele disse, eu conversei lá na Jovem, eles vão contribuir com R$7.000 para a orquestra. Essa contribuição contínua, permanente, é R$7.000. Que alívio, porque agora as rifas, as galinhadas, só passaram a existir para 1.400. Aqui se estranhou, por que o dinheiro não entrava diretamente na conta? Simples, porque os empresários, e aqui me desculpe, os senhores lá da Jovem Turismo, se comprometem, mas na hora de depositar,
não deposita. E então, se adotou a tática lá, o Alcides mandar o recibo e as pessoas ficarem de plantão lá. E quase sempre o dinheiro é liberado no último momento, já para pagar as bolsas do dia 10. Por exemplo, ontem foi dia de pagar, só teve 7 mil reais, os 7 da jovem. Porque com este envolvimento aqui, este período agora, está naqueles 3 meses que eu e o meu grupo temos que resolver. Eu só pedi para algumas pessoas, ainda não pedi para a Nilce, que está me olhando ali, e só arrecadei até agora 720. E precisa fechar com 1.400. Quando não se fecha, eu vou a Maria de Lourdes, que também nos ajudou a fundar, vou ao administrador de Ceilândia, vou a outras pessoas. Quando não completa, daí eu completo ou sacrifico um pouquinho o pessoal lá do meu gabinete. Sempre achei, por ter sido menina pobre, que esta é uma oportunidade de nós ajudarmos aqueles jovens de Ceilândia. Seja qual for o futuro desta orquestra, esta história que aqui está acontecendo de massacre sobre a orquestra, todos os alunos, todos aqueles músicos que ali estão, já estão exatamente a par. A acusação, a outra... Eu vou passar, não vou ficar passando em muitas acusações, porque eu tenho o prazer de responder a perguntas de meus colegas, mas eu vou passar agora, falar um pouquinho sobre gravações clandestinas, porque aqui foi falado muito em potoca, que a Polícia Federal só degravou 27 minutos, porque o restante era potoca. E então eu fiz questão de mostrar um dos mais graves diálogos que não foi transcrito pela Polícia Federal, porque não deram para ela não é a culpada, e que mostra a maldade, a mente doentia, deturpada de quem conduziu realmente este problema. Padre Antônio Vieira dizia já à sua época o seguinte: a fim de falsificar, não é necessário mudar nomes nem palavras, nem cifras, nem ainda letras. Basta mudar um nome ou uma vírgula, porque os pontos e vírgulas determinam o sentido das palavras. E variados os pontos e vírgulas, também o sentido varia. Uma frase do nosso padre Antônio Vieira. De posse dos laudos, quando obtive, com alguma dificuldade, o laudo do Ricardo Molina, que aqui foi apresentado como o grande laudo, e ele fez o seu melhor trabalho, depende do que a ele foi perguntado. Pelo que ele diz na sua introdução, foi perguntado se as vozes eram verdadeiras. Pelo que ele ali diz, e eu não tenho nenhum problema de trabalhar e de responder perguntas em cima de nenhum laudo. Já quero fazer aqui esta observação, nenhum problema. Eu peguei o laudo do Molina, que não é laudo da Unicamp. Aqui muitas vezes foi dito, laudo da Unicamp, não. Laudo da Unicamp é outra coisa. Este é um laudo do laboratório particular do Dr. Molina, encomendado pelo senhor Manuel Carneiro e pago, imagino eu, pelo senhor Manuel Carneiro. O laudo, peguei o laudo do Molina, peguei o laudo que durou 73 minutos de gravação, peguei o laudo da Polícia Federal com 27 minutos de degravação e quando tive a fita, agradeço também ao deputado Paulo Tadeu por me ter obtido a fita, porque quando eu a recebi oficialmente, já era tarde, eu então, em ofício, pedi à Polícia Civil do Distrito Federal, não fui ao Instituto de Criminalística pedir, pedi oficialmente à chefia da Polícia do Distrito Federal para que fizesse uma degravação. E
E não dei a ela nenhum laudo. Dei exclusivamente o CD, não dei laudo. Até porque degravação é uma coisa muito séria. Ninguém pode influenciar o outro na degravação. E parece que esse mesmo processo não foi utilizado no caso das outras duas fitas, por um exemplo muito simples. Qual é o exemplo muito simples? Eu olhei as notas taquigráficas aqui da casa. Temos aqui uma taquígrafa. E eu fui ver como é que ela escreve, como as taquígrafas, quem está aí de plantão, escreve, se faz degravação por um sistema fonético. A gente vai escrevendo como ouve. O serviço de taquigrafia da casa é perfeito. Toda vez que aparece o nome Aquiles, escreve A-Q-U-I-L-E-S. Sistema fonético, como ouve e escreve. Este é o certo. A degravação da Polícia Civil, que nunca viu nenhum documento da taquigrafia da casa, escreve o nome Aquiles, A-Q-U-I-L-E-S, como escreve qualquer um que trabalha pelo sistema fonético, que é o que funciona nesses casos. A degravação do Molina e da Polícia Federal escrevem Aquiles, A-C-H-I-L-L-E-S, com o requinte do L dobrado. Como se quando se pronuncia nomes, deixa de ser o fonético. Alguém deu algum documento para ser acompanhado? Alguém deu algum roteiro para ser seguido? Estão errados os taquígrafos da casa ao escreverem da forma fonética o AQUILS? Está errada a Polícia Civil, que agora teve seu trabalho exaltado, publicado pelo Fantástico na semana passada, quando desmistificou um outro laudo existente sobre aquele problema da queima de arquivos do Ministério da Aeronáutica lá na base aérea de Salvador. Não há como desqualificar o trabalho de nenhum perito. Depende daquilo que se oferece, daquilo que se dá e daquilo que se pergunta. E então, nas gravações, no pedido que fiz à Polícia Civil, eu mandei um ofício com uma série de perguntas que eu gostaria de serem respondidas. E todas as perguntas foram respondidas. Este laudo já é conhecido porque já cedi realmente aí às pessoas. E eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer: as gravações são clandestinas. Como clandestinas, elas foram covardes. Eu vou, no meu caso, situar como é que elas foram feitas, mas vamos chegar aos diálogos. Como é que elas foram feitas? Mas como é que eu vi que havia uma covardia nelas? Quando aqui, meus senhores, foi apresentada uma fita que depois foi levada ao ar pela TV Globo, onde eu mandava enfiar naquela região glútea do senhor Edson um material. Todas as pessoas que me conhecem sabem que esse não é o meu linguajar. Todas. Amigos, inimigos, todas sabem que eu não uso estas palavras. Como educadora, nem posso usá-la. Isso foi ao ar, foi repetido, e ele debochava, o Manuel apresentando, dizia: olha aí a educadora, que se diz educadora, e repetia a palavra. Ali eu vi a farsa. Não é meu linguajar. Eu desafio aqui qualquer colega meu, qualquer pessoa que tenha trabalhado comigo. Sabe o que eu faço quando eu tenho vontade, deputado Augusto Carvalho, de dizer um palavrão? Minha geração não foi criada assim. Eu mordo a tampa da caneta Bic. Se eu pego as canetas Bics
bolsa estão todas com as tampas corroídas. Esse é o auge da minha indignação. Eu nunca faria aquilo. Aquilo foi a minha primeira prova de que havia uma maldade para fazer este trabalho de desconstrução realmente da imagem. Eu falei, mudando de Jovem Turismo, falei como eles estão, como vocês são convidados a assistir lá os problemas da orquestra, os ensaios, como se apresentam. Eu não autorizei, estava aqui na Câmara de Deputados. Se eu quisesse sair por aí pedindo para empresários, poderia pedir. Agora, no período de 99 a 2003, vendia-se rifa para todo mundo, até para colega aqui na casa eu vendi. Outros faziam feijoada, galinhada, convidava todo mundo, vários fazendo ações, administrador de Ceilândia ajudando. Quando não completava, sempre há um acordo. A gente ia com a Maria de Lourdes para ela ajudar, ou então comigo para a gente ver se podia fazer o completar. E este serviço melhorou de lá para cá. Então, se antes de 94, alguma vez, seu Carlos, esse é o nome, seu Carlos, seu Joaquim, seu Pedro, comprou alguma rifa, ou comprou algumas entradas para galinhado, para alguma coisa, com isso nada tem a ver. Mas o trabalho era recolhido realmente nas comunidades. E quem mais aproveita na Ceilândia Orquestra, sabe quem? O hospital. É o bálsamo para os doentes do hospital. Todos os médicos que passam pelo hospital requisitam muito a orquestra para ir fazer um trabalho para os doentes. Estas gravações clandestinas, elas não comoveram a casa, elas foram logo liberadas para a imprensa. Quando presidi a comissão parlamentar de inquérito de combustíveis, aqui só deixei ser reproduzido as gravações devidamente autorizadas pela Justiça. E mesmo assim, deputado Paulo Tadeu sabe disso, pedindo que a imprensa saísse e só as pessoas da comissão podiam ficar e os deputados para ouvir as gravações que eram autorizadas pela polícia. Diferenças de comportamento, diferenças de ação, que a mim não cabe aqui dizer quem está certo e quem não está certo. O laudo da Polícia Civil, o laudo 6511 de 05, e eu estou dizendo laudo da Polícia Civil porque ela fez 103 minutos. Foram constatadas edições, não potocas, foram constatadas edições no auto de 8 arquivos, produzidas intencionalmente com auxílio de programas, editores de áudio e sumarizadas a seguir. Corte no áudio do arquivo ali nominado. Supressão de um trecho do diálogo do arquivo nominado. Distorção das falas de H2, exatamente das falas de Manuel Carneiro, nos arquivos todos ali citados. Com este laudo da Polícia Civil, eu comecei a me preocupar e comecei a fazer eu mesma um trabalho comparativo entre os 3 laudos. Mas eu vi que se eu apresentasse um trabalho comparativo entre os 2 laudos, além de tomar muito tempo, ele não teria credibilidade. E aí eu contratei um perito para fazer as degravações, para fazer o trabalho comparativo para mim. Por favor, o trabalho do perito. É o parecer do perito, que eu vou passar o parecer do perito também para a comissão. Ninguém, está aqui, já encontrei o trabalho do perito. Também ninguém pode dizer que o perito é desqualificado. Eu vou ler o currículo do perito.
O perito José Cândido Neto é perito criminal oficial, aposentado do Instituto de Criminalística do Distrito Federal, membro nato da Associação Brasileira de Criminalística e da Associação Brasiliense de Peritos em Criminalística, foi professor de criminalística junto à Academia da Polícia Civil e Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, diretor-geral do referido Instituto de Criminalística e assessor pericial do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Atualmente, é perito judicial atuando no Tribunal de Justiça local. Então, o doutor Cândido Neto fez o cotejo dos trabalhos dos 3 laudos. No seu cotejo, ele, já na primeira página, encontra um primeiro desacordo, onde ele diz: aos institutos oficiais foram enviados 65 arquivos, ao particular, que é o do Molina, apenas 3. Segundo o laudo do Instituto de Criminalística do DF, 46 dos 62 arquivos menores contêm repetições, subtrechos de diálogos contidos nos 3 maiores. Logo, 16 dos arquivos menores são estranhos ao conteúdo dos 3 maiores. Mas foi dito que foram cortados porque era potoca. Consoante o laudo do INC, em que todos os arquivos são nomeados um a um, todos, diz ele sublinhado, os arquivos menores, ou seja, o restante, trata-se de seleções colhidas dos 3 arquivos principais. Aí tem-se o segundo desencontro e de repercussão técnica, bem mais grave que o primeiro. Os 16 arquivos tidos pelo ICDF como sendo distintos dos 3 arquivos maiores foram considerados pelo INC como subtrechos ou seleção desses mesmos 3 arquivos. Pela comparação dos conteúdos dos referidos arquivos, vê-se, neste particular, que cabe razão ao ICDF. Este equívoco do INC eleva-se em gravidade quando dá análise da autenticidade das gravações. Ocorre que o ICDF faz sérias restrições à fidelidade das gravações de 8 dos arquivos menores. Nesse sentido, conclui terem sido detectados não só indícios, mas a prova mesma de cortes, supressões e distorções intencionais. E não afasta ainda a possibilidade de as edições se estenderem aos demais arquivos. Veja a conclusão dos trechos escaneados, que eu não vou ler porque esse material passará às mãos de Vossa Excelência. Mas eu aqui trouxe, porque no final, isso aqui é bom de mostrar, são 3 a 4 páginas de desencontro de palavras, dos laudos, ao ponto de, numa expressão ser, ele mente, no outro está, é o ambiente. Noutra expressão, existe um não, o advérbio, que muda um conceito totalmente. Na outra, a mesma frase aparece sem o não, tornando positivo uma ação que era o não. Então está aqui uma página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas de coisas distoantes realmente entre os arquivos. Então este é o trabalho de um perito credenciado. Senão não teria trabalhado no Ministério Público. Senão não seria hoje um perito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
Dr. José, Justiça Federal e Territórios, não é órgão do governo do Distrito Federal, Dr. José Cândido Neto. Ele comparou os laudos e então aí ele fez o seu trabalho. Eu vou passar adiante para os diálogos editados propositadamente, dando apenas um pequeno exemplo para não sermos exaustivos. Vamos passar aos diálogos. O trecho apresentado pelos acusadores. Já é essa a projeção que está lá? Diálogos que os acusadores... diálogos editados propositadamente. Trecho apresentado pelos acusadores, editados. O Manuel diz... reticências, antes vem de Eurídice e Maristela. Está sendo acertado tudo direitinho com a Eurídice Brito? Este senhor Dutra, que é o gerente da Juiz de Fora, com quem não tenho nenhuma ligação, diz alguma coisa. Daí continua. Isso foi considerado potoca, não esteve na degravação da Polícia Federal. O Dutra diz, não, o setor que tem que ter tudo isso na mão é você. Mostra aí uma grande intimidade do Manuel com este senhor Dutra. O Manuel insiste. De Eurídice Brito e Maristela, ele ainda continua, está sendo tudo acertado direitinho com a Eurídice Brito? O Dutra diz, veja que ele leva todo o diálogo para você pensar que está havendo aqui uma brutal transação de propinas. O Dutra diz, alguma coisa. Outro dia até nós recebemos uma relação dessa que o Paulo acabou de falar aí, que ela não tinha conhecimento. Por certo, nós chamamos o Nelson para conversar. O Nelson aproveitou e levou para ela, mostrou o material. Estão mandando demitir esse pessoal aqui. Por sinal, da relação já tinha 2 demitidas. O Paulo Então, o que começou com propina, o diálogo falava de admissão e demissão. Essas demissões fazem parte, ou admissão também, daquilo que todo parlamentar faz. Cartão no gabinete para tudo que é empresa, para quem a gente nem conhece, para tudo que é dono de faculdade, todo parlamentar faz, perguntando se, de acordo com, recebi senhor fulano de tal, que está pleiteando para essa empresa, e manda-se, e então os cartões que haviam sendo mandados por mim, imagino eu, estavam sendo ali tirados das pessoas que vêm ao gabinete, porque eu não deveria mais ter possibilidade, segundo entendo, sequer de poder apresentar alguma entrevista ali. Eu quero, porque o nosso assunto é vasto, mas eu acho que pior é a acusação, e esta é a minha oportunidade. Eu quero dizer que naquela parte que mais me revoltou, onde eu mandava na região glútea do senhor Edson colocarem alguma coisa, o laudo da Polícia Civil, se ali foi visto, não identifica a palavra bunda, com a qual eu fui tripudiada por vários dias com a repetição da fita. Palavra irreconhecível. E não é meu estilo. Razão pela qual me assustou, não é meu estilo. As conversas, todas eram levadas para ver se nós caímos, se caímos em alguma contradição. E aqui eu quero dizer as 3 situações em que fui gravada pelo senhor Antônio César, porque isto é muito importante. As situações em que fui gravada pelo senhor Antônio César. Eu ouvi aqui, num dos depoimentos das secretárias, não me lembro qual delas, o deputado Paulo Tadeu fazer a pergunta a uma delas, perguntando se não achava estranho
eu ter mandado chamar o senhor Antônio César à minha casa. Não, mandei chamar, e pela razão pela qual mandei chamar, o senhor também mandaria chamar, deputado. Sabe qual foi a razão pela qual eu mandei chamar? Quando eu ainda pertencia a esta comissão, no dia que o Aquiles terminou o seu depoimento e saiu com aquela barbaridade de que o primeiro ato deles na comissão foi anular todos os processos licitatórios que estavam em andamento na Secretaria de Educação e que teria recebido a ordem de mim, quando acabou o depoimento dele, Vossa Excelência virou-se para o seu assessor, e eu estava ao lado. Vossa Excelência disse: esta foi a coisa mais grave do depoimento no meu entendimento. Para mim também, coincidente. Só que eu não achei aquela só a mais grave, eu achei todas as mentiras graves, porque não há mentira pequena e nem mentira grande, há mentiras. Então eu achei aquilo absolutamente impertinente. E mandei chamar o Antônio César, porque ele era o presidente da comissão de licitação. Mandei chamar o Antônio César em casa e disse: Antônio César, como eu não mandei e o Aquiles disse isso, você lembra se alguém mandou fazer isso ou se isto foi feito? O que é que ele me disse? Não, não mais e nem menos do que acontece em qualquer processo licitatório, em qualquer governo. Então eu disse: então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a uma amiga que trabalha no Instituto, no Arquivo Público do Distrito Federal, para ela levantar os 3 últimos meses da administração Ibanez, todos os processos que foram canceladas as licitações. E que levante pelo Diário Oficial todos os processos cancelados, que tiveram as licitações canceladas nos 3 meses da administração Eurídice, 99, para ver se ele mentia, porque se alguém tivesse dado essa ordem não teria sido dada por mim. E então, ela levantou, eu o chamei outra vez e disse: agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma ponte sua com a professora Maristela, porque ela era sua chefe, era a diretora da Fundação Educacional, e então vocês, ela como membro do Executivo, ela pode mandar buscar os processos, que eu não posso. E vocês ali vão verificar as razões, porque quem dá a razão do cancelamento é o chefe da comissão de licitação. Eu tenho a impressão que este quadro ela deve ter passado ao senhor, senão eu também tenho e posso passar, onde mostra que não houve nenhuma alteração em procedimento do que acontecia em qualquer governo. Nem todas ficam, uma porque já entra a briga, uma porque o Tribunal de Contas já mandou mudar, outra porque o Ministério Público levantou suspeição, outra porque é feito e não tem dinheiro. As razões eram as mesmas no período de Ibanez e as razões eram as mesmas no nosso período, estão aí realmente para serem comprovadas. E então era mais uma mentira, e por esta razão eu o chamei. E aproveitando que estava comigo, ele disse assim: eu fui procurado pelo Edson, por isso que a gravação nunca virá para aqui inteira. Essa gravação que está na Polícia Federal não vai vir inteira, porque ele não vai contar as coisas. Não era só monólogo, era diálogo, não era monólogo. Ele disse assim: Edson esteve na minha casa, me convidando para me juntar ao grupo deles lá, para lhe destruir. E eu disse: eu nunca, já tive metido na questão do FAT, que tive que depois dar uma entrevista dizendo que estava embriagado quando disse aquilo. Aliás, tem no jornal outro hoje que também estava embriagado. Que estava embriagado quando disse aquilo, e eu disse ao Edson: e nem te mete nessa. Quando ele voltou lá outra vez, ele disse assim: eu vejo a professora Maria da Guia aqui, nós não merecíamos isso, professora Maria da Guia, porque eu não conhecia o Antônio César. Antônio César trabalhou com a professora Maria da Guia, e quando ela veio trabalhar comigo na minha campanha de 94, ela veio com sua equipe, depois alguns da sua equipe, e o Antônio César ficou conosco, e ela logo dele se afastou, por motivos que ela sabe, mas não cabem aqui realmente nesta CPI. E então ele disse
na segunda conversa, por que a senhora não liquida o Aquiles? Eu disse, como assim? Isso ele não vai mostrar nunca a fita inteira. Ele disse assim, eu tenho uns policiais que fazem um serviço para mim, a gente põe maconha no carro do filho do Aquiles, que ele é maconheiro. Esse que está nomeado agora aqui para casa, para esta casa, para o gabinete de um parlamentar. Ele disse, e eu tenho policial que faz esse serviço. Eu disse, não, eu não me meto com este tipo de coisa. Então essas fitas nunca aparecerão completas, porque ele jamais irá dizer esse tipo de coisas. E então, daí é um problema que eu não posso responder. Então, ele voltou, não sei se o senhor está lembrado, que a justiça deferiu uma blitz na casa do Aquiles para ver documentos, processos da Secretaria de Educação que estavam lá. Sabe por que foi feita a blitz? Porque o senhor Antônio César foi lá em casa e disse assim, olha, vim da casa do Aquiles, a saleta anexa à sala de jantar está cheia de processos da Secretaria de Educação. Cheia de processos da Secretaria de Educação. E como no depoimento dele aqui, ele diz, é só reler o documento, que ele pegou todos os processos, botou embaixo do braço, levou do carro dele e levou, chega o outro, diz que a saleta, eu comuniquei ao governo, era meu dever. Tantos processos desaparecidos, todo mundo prestando informação, não encontra processo. E então, e ele disse, e lá em cima eu vi a lista dos deputados que já estão assegurados para lhe caçar. Já tem os deputados para lhe caçar. Daí começa, o primeiro da lista, que ele me apresenta, era o deputado Leonardo. Daí eu digo assim, o Leonardo sempre foi meu amigo. Eu disse, o Leonardo, daí ele vai na conversa, é só ir no diálogo, ele vai na conversa e diz assim, pois é, ele ficou rico, né? Eu disse, não, o Leonardo faliu. Realmente o Leonardo faliu. E foram me intrigar com o Leonardo. Daqui me intrigar, que ele era citado na fita, mas o Leonardo também é uma pessoa cristã, é uma pessoa justa, e viu que eu o defendi. Eu disse, não, ele faliu. Que eu poderia ter dito, realmente ficou rico, está muito rico, mas nada disso realmente aconteceu. Diálogos que os acusadores omitiram. Vamos lá. Nós passamos, já, terminamos, né? Eu não estou encontrando qual é este aqui, eu não consigo enxergar daqui qual é o diálogo. Os acusadores emitiram alguns diálogos interessantes. Sim, este é muito importante, porque foi veiculado pelos órgãos, principalmente pela Globo e pela Record, várias vezes, o diálogo do almoço, onde eu perguntava, o que é que eles têm contra mim? O almoço que eu tive com o Aquiles. Qual foi o meu erro? Foi ter usado na linguagem coloquial o verbo no presente, não o verbo no condicional, que deveria ser o almoço que eu teria tido com o Aquiles. Mas isto é uma linguagem coloquial que sempre a gente usa, não usa na linguagem escrita, mas na coloquial usa. Olha o diálogo. Estou tão tranquila. O Antônio César, aliás, Agora eu aprendi que é quando a gente está sendo gravado, o interlocutor faz Agora já é uma coisa que eu que eu já aprendi. Então, Eurides Brito, tão tranquila, primeiro que eu vou desmoralizar o Aquiles. Está lá na fita do Molina e foi omitida aqui na projeção do senhor Manuel Carneiro. Está na fita da Polícia Civil, está na fita do Molina, mas foi considerada potoca e não foi gravada na Polícia Federal. Tão tranquila, primeiro que eu vou desmoralizar o Aquiles. A primeira prova documental
desmentindo Aquiles, que o almoço não houve, que eu apresentei agora à casa os documentos. Antônio César, serviu de aprendizagem. Agora eu já sei quando a gente é gravada. Olha o padre Antônio Vieira, que um gesto, uma vírgula, uma coisa muda completamente o sentido. Eu digo, acaba com a credibilidade do Aquiles, porque o Aquiles diz que houve, mas não tem provas. Eu tenho prova documental que não houve. Eurides, você disse que nunca teve nada contra mim, o Antônio César. Eu, pessoalmente, eu não tenho nada contra a senhora. Nadinha, nadinha. Na minha avaliação, existia, vamos dizer assim, Antônio César falando, acho que a palavra gangue é muito feia. É que existia, vamos dizer assim, e eu puxando, aí eu passei a puxar, porque vi que ele deveria saber alguma coisa que não estava querendo dizer. Eu passei a puxar, e eu disse, um esquema? Ele disse, um grupo, um esquema armado ali dentro, e que não passava só pelo Aquiles. Veja aqui ele já confessa que o Aquiles estaria envolvido no esquema. Ou estou traduzindo errado? Que não passava só pelo Aquiles. Você entendeu? Que existia e existe. Você entendeu? E eu disse, mas então deve passar por outros escalões, porque por mim nunca passou. Meus amigos de imprensa, esta frase, este diálogo foi omitido de vocês, porque este era exatamente o diálogo comprobatório de que nunca houve aquele almoço. Eu não precisaria ter tido passaporte roubado, eu não precisaria ter andado atrás da Varig, atrás do consulado americano, pesquisando no Diário Oficial da Casa para mostrar que não havia viajado. Estava ali na fita, mas isso não foi mostrado aos senhores. E ele diz, um grupo, um esquema armado ali dentro, e que não passava só pelo Aquiles. E eu disse, mas então deve passar por outros escalões, porque por mim nunca passou. E o Antônio César, não. E eu disse, não, por mim nunca passou. Agora, diálogos editados propositadamente. Este diálogo é aquele que eu já apresentei. Esse diálogo eu já apresentei, que era aquele que ele transforma em propina um assunto que era demissão de pessoal. Por quê? Eu não quero me estender mais na questão de fitas, porque é um assunto que é o outro pilar desta comissão parlamentar de inquérito, que é a questão dos contratos temporários. Eu queria, se a presidência, se os meus colegas e aqueles que me brindam aqui com assistência me permitem, eu quero passar a questões relativas ao contrato especial. Eu gostaria de ter as pranchas. Ainda antes do contrato especial, eu vou passar aqui no professor Nota 10, que foi um outro caso dos escândalos e dos sites com deturpações, os releases para a imprensa, deturpando como é que se troca uma coisa tão barata por uma coisa realmente mais cara. Vamos passar um pouquinho o professor Nota 10. No programa Educação Solidária, que foi criado por mim nesta administração quando entrei em 99, previa que nós formássemos em curso superior os últimos 5.000 professores que só eram portadores de diploma de normalista ensino médio da Secretaria de Educação. E aqui quero fazer uma correção também, deputado Paulo Tadeu. Eu vi o senhor dando a resposta a uma das secretárias que aqui esteve, disse assim, isto é obrigação da lei. Não, não é. A lei manda, a Lei de Diretriz da Educação
e bases da educação, e essa é a minha área, e eu tive também a oportunidade, como deputada federal, trabalhar ali no burilamento da lei. Ela manda que a partir de 2007 não podem mais ser admitidos em concurso público professores que não tenham curso superior. Mas ela não manda demitir os que não têm e que estão empregados. Quer dizer, se transformaria a partir daí num quadro em extinção, mas não a demissão. Agora, a partir de 2007, não se faz mais concurso público para quem não tenha curso superior. Mas a minha administração, quer tenha sido no Ministério da Educação, quer tenha sido nas 4 vezes em que fui secretária, sempre eu marquei por projetos de qualificação do professor, porque eu acho que por aí é que passa a melhoria da qualidade de ensino. Então eu resolvi fazer um projeto para dar nível superior, curso superior, para os últimos professores, para aqueles 5.000 professores normalistas que ainda estavam na rede sem curso superior. E eu andei vendo quais as universidades do Brasil que estavam com projetos, com alguma proposta. Tinha uma boa proposta na Universidade Federal de Santa Catarina. Havia uma boa proposta da Universidade de Mato Grosso. Até que eu conheci a proposta elaborada pela professora Estela Mares, da Universidade de Brasília, que achei melhor que as propostas de Santa Catarina e que as propostas do Mato Grosso. E a Universidade de Brasília é a minha universidade. É a universidade da qual eu sou aposentada, professora aposentada. E então, eu firmei o convênio com a Universidade de Brasília para formarmos 5.000 professores. Logo depois, tivemos que fazer rescisão da diminuição dos professores que lá estavam. Por quê? Que foi um motivo aqui que também foi muito atabalhoado. Porque nas negociações nós acertamos o seguinte: quando houvesse greve de professores da UNB, o curso não pararia. Por que o curso não pararia? Porque os professores que ministravam o Nota 10, ou PIA, como a UNB chama, eles eram da Secretaria de Educação. Eles apenas receberam um aperfeiçoamento na UNB para serem professores do curso. Então não pararia. Eles só poderiam entrar em greve se a greve fosse dos professores da Secretaria de Educação, porque daí faria sentido. Eles, alunos, eram da educação, professores. Os seus professores eram da Secretaria de Educação. E então rebenta no segundo semestre uma greve da UNB e eles param o professor Nota 10. E eu estive várias vezes fazendo negociação, dizendo, mas qual foi a nossa combinação? Não é que a paralisação só ocorreria quando a greve fosse de professores da Secretaria de Educação? E deram com essa paralisação, descumpriram o cronograma. Os alunos previstos para entrarem já no segundo semestre já não entraram, porque a universidade estava em greve, foram entrar no primeiro semestre do ano seguinte. Ainda vão se formar os últimos alunos desta segunda turma. E então, o que mais nos maltratou foi que eles deram um tratamento diferenciado ao Senai. O Senai tinha um convênio também com a Universidade de Brasília, preparando professores alfabetizadores. E eles não eram da Secretaria de Educação. E a greve era da UNB. E a greve da UNB não parou o curso de preparação dos professores do Senai. Ora, então nós iríamos viver um clima assim. Parava porque tem greve na UNB. Amanhã vai parar porque tem greve na Secretaria de Educação. E aí, o que é que nós vamos fazer? Então, não foi sem avisar, com várias reuniões com a turma da Faculdade de Educação e com a reitoria, eu comuniquei, o ofício aqui já foi lido, inclusive pelo deputado João de Deus, eu não vou ler outra vez. Eu comuniquei ao reitor, já como resultado de reuniões, eu até começo dizendo, de acordo com nossos entendimentos, eu resolvi abrir um processo licitatório
para os 3.000 últimos alunos. A UNB foi convidada a participar, mas não se manifestou, não participou. Entraram outras instituições, o vencedor da licitação foi o CEUB, não houve faturamento de preço, e essa é uma questão que tem sido explorada muito. Eu pediria principalmente a atenção do deputado Paulo Tadeu para as transparências que vou mostrar, onde vou fazer uma comparação dos contratos com a UNB e com o UniCeub. Antes de projetarem, eu queria lembrar aqui o seguinte: são duas coisas diferentes. Quando nós fizemos o convênio com a UNB, acertamos que as despesas relativas ao convênio seriam pagas diretamente pela Secretaria de Educação. E só uma pequena parte de recurso para despesas de pronto pagamento seria repassado para a UNB. Por isso que a quantia para preparar, formar, licenciar 5.000 professores iria ficar, ou ficou em 1.004.933,44, que também não foi diminuída quando nós terminamos só com os 2.000 alunos, até porque de lá os preços, até de pronto pagamento, as coisas haviam realmente aumentado e tudo mais. Então, uma coisa diferente, era um contrato onde nós pagaríamos as despesas. E a licitação com o UniCeub foi uma licitação para nós não pagarmos nenhuma despesa, nenhuma. Eles passariam a pagar tudo. Então, eu gostaria de mostrar o comparativo e depois vou mostrar uma planilha do que fica. Vamos mostrar primeiro a planilha de como ficou a despesa da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação começou a pagar desde o vestibular do CESP. Já pagamos os recursos para os alunos. 4.735 para o processo do vestibular. A Secretaria de Educação ficou responsável por imprimir todo o material didático, fazer desde eu só recebia original, às vezes à mão, às vezes já digitado, mas tínhamos que trabalhar tudo, inclusive preparar fotolito, o layout todo, fotolito, tudo como fosse um trabalho de gráfica. Que os custos estimados à época nos custaram R$405.000. Coube à Secretaria de Educação disponibilizar laboratórios, computadores, salas de aulas, impressoras, internet, TV, vídeo, manutenção dos aparelhos, tudo. Se fossem ser alugados laboratórios, o preço corrente seria este, nós estaríamos investindo R$5.824.000. Alguém vai dizer, mas se a Secretaria já tinha? Não, nós sacrificamos milhares de professores e de alunos que eram os frequentadores dos laboratórios, que ficaram impedidos durante todo este período de, por várias vezes no mês, nos dias determinados do mês, ninguém poderia usar os laboratórios. Passariam todos a ficarem à disposição da UNB, com prejuízo para o trabalho da rede. O suporte técnico de informática para os laboratórios, porque tanta gente aprendendo, boa parte dos professores que foram, não sabiam nem mexer com o computador, todo o trabalho de aprendizagem, computadores para serem consertados. Os professores que foram cedidos para a UNB não foram para ser pagos na UNB, não. Eles foram pagos pela Secretaria de Educação. Seus salários, R$10.322.743, seus salários. Eles não foram de graça. Para que eles fossem, outros tiveram que tomar o seu lugar na Secretaria de Educação. Aí 7 milhões, o cálculo foi pela pessoa que foi e pelo salário que recebia. 7.623.000. Todo o material de consumo, cartuchos, papel, artigos de limpeza, de higiene, tudo, 60.000, dando, portanto, um custo do projeto da UNB, não aquele da despesa de pronto pagamento, mas de R$24.640.746. É como se
Um pai diz ao filho, pode casar e vem aqui para dentro de casa que a gente sustenta, eu banco todas as despesas. E o trabalhinho dele, onde ele só ganha um salário mínimo, ele usa só para as despesinhas dele. E o pai sustenta todas as despesas familiares, nasce os filhos, mulher, roupa, lazer, comida, móvel, tudo que precisa é pago ali pelo pai. Um dia, o pai diz assim, não dá mais para morarmos juntos, que a casa está pequena, aumentou tudo, agora você vai para lá, vai cuidar da tua vida, embora eu vou continuar te sustentando. Aí é que o filho ingrato vai ver que ele não era gratuito para o pai, que tinha despesa, porque para sustentá-lo havia realmente toda uma despesa. Então, num quadro, numa visão comparativa, nós vamos ter que o instrumento com a ONB era um convênio para 5.000 alunos, 36 meses, o custo estimado, que era de despesas de pronto pagamento, o custo para a Secretaria de Educação de 24.644.000, um custo real de 26 e 133 mil, juntando, portanto, as despesas desse pronto pagamento, e ficaram 2.000 alunos e nunca reduzimos as despesas, porque as salas, os laboratórios estavam lá. Agora iam menos alunos, mas eram da UNB durante esse período, como ainda o são, até formar os últimos, que já deveriam estar todos formados. E aqui não entra, deputado Augusto Carvalho, a coisa é que ninguém pensa, poucos pensam no professor. E o professor-aluno, que estava louco para se formar, para ter o seu salário triplicado, porque deixou de ser professor de ensino médio, de formação de ensino médio, e passou a ter a formação de ensino superior, que ficou atrasada, todos passaram a ter melhoria salarial 1 ano e meio depois do que deveriam ter se o curso tivesse seguido corretamente o seu cronograma. Daí porque resolvemos mudar a forma quando fizemos a licitação. Não vamos pagar mais nada, não. Fazer uma licitação onde todas as despesas serão bancadas já pelo licitante, conforme o valor do contrato. Convidamos a UNB para entrar, a UNB não quis entrar, porque numa das cláusulas já escrevemos ali, ou já no acordo feito ficou implícito, paralisação só se houver na rede do sistema do Distrito Federal, mas não na universidade. Então, estão aí para que os senhores, de uma forma mais tranquila, possam realmente examinar e ver isso. Quem foram esses meus acusadores que me denegriram aqui tanto e têm me denegrido tanto com todo esse material? Manuel Carneiro. Aqui tem sido usada muito uma frase que eu dizia. Quando as pessoas vinham falar mal do Manuel, eu sempre dizia, Manuel como meu filho. Talvez seja aquele problema da mãe que tem o único filho homem morando longe. Manuel é como meu filho. Manuel é muito simpático, muito envolvente, como meu filho. Agora, se perguntarem, deputada Nilceia, qual é a cor do prato que nós comemos lá em casa, o Manuel não sabe, porque nunca foi de fazer refeições conosco e de ir lá nas poucas vezes quando foi chamado. Ele não sabe a cor do prato nem do copo que nós tomamos água no almoço, porque nunca fez refeições conosco. Então essa expressão de meu filho é aquela que eu uso quando cumprimento o deputado Fábio Barcelos, digo assim, como é que vai meu neto? Que é o Gabriel, que eu nunca vi na vida. Quer dizer, uma maneira simpática da gente falar a respeito das pessoas que a gente estima. Mas, como vimos, passou a me fazer as chantagens. Foi mostrado aqui o Arnóbio como emissário, foi mostrado ele pedindo para falar comigo num ambiente que não fosse a minha casa, nem fosse a casa nem fosse o meu gabinete, e ele, então, saiu e transgrediu isto. A outra chantagem, deputado Augusto Carvalho não sabe disso, foi na véspera de lhe entregar os documentos, quando o senhor topógrafo
Vinícius foi ao meu gabinete, isso também está registrado pelos 2 assessores, entre os quais o meu chefe de gabinete, Dr. Bittar, que é um procurador do Ministério Público aposentado, e o Dr. Rosalvo, que já faleceu. Ele foi lá me levar a oferta para não apresentar os papéis a Vossa Excelência. E a oferta era a seguinte: fazer o Manuel voltar para o cargo da Secretaria de Educação, desde que não pudesse ser o secretário, mas desde que recebesse uma secretaria com amplos, aqui estão os depoimentos que depois eu passarei, com amplos poderes para cuidar das finanças, dos contratos e dos convênios. Isso foi na véspera de lhe procurarem. E eu mais uma vez repeti: não sou mulher para me deixar achacar. Talvez as pessoas nunca esperassem que eu tivesse sempre esta reação. A premeditação dos ataques está prevista, está clara, claríssima. Por que eu digo que ela está clara? Porque dela fazem parte aqueles papeluchos falsos que ele montou a posteriori, logo depois da eleição. Eu nunca pedi a Manuel Carneiro para assinar conta comigo, nem pediria, desde o episódio de 98, da história da gráfica com o seu Marcos Catarino. Daí vocês perguntam: e por que ficou com o Manuel Carneiro? Porque acreditei na palavra dele. Ele me disse: quem fez tudo isso, eu também estou surpreso, indignado, foi o Marcos Catarino, chorou, já rompi com ele, e eu acreditei nele. Então o meu pecado foi o pecado da ingenuidade. Acreditei nele. E então, lá ele vem montando. Este assunto está sendo tratado na Polícia Federal, porque estamos pedindo perícia de todos aqueles papéis. Vão ser coisas horríveis. Por exemplo, só para dar aqui uma moça advogada, muito minha amiga, filha de um procurador da República, já falecido, trabalhava como voluntária para mim no comitê, e fomos surpreendidos com um recibo, ela não assinando. Outra pessoa assinando e PP. Ela estava na lista daqueles que seriam convidados para entrar hoje aqui, mas depois se resolveu que não deveria vir só os assessores. E então ela estaria aqui porque estamos agora nessa fase de exames e ela vai tomar também as providências jurídicas naquele PP, outra pessoa assinando por ela. Outro recibo levado, mostrado como utilização de máquina pública pela televisão no dia da exposição do seu Manuel, é uma coisa vergonhosa. Uma funcionária do Núcleo Bandeirante chamada Daniele, durante a campanha, perguntou se ele podia ajudar para ela fazer um café da manhã na vizinhança dela. E ele disse: claro, faz. E ela fez. E começou a cobrar dele depois. O café custou R$230, o café da manhã. Ela pôs umas 70 pessoas na casa dela. E ele foi e não pagou. E um dia ela mandou alguém lá dizer: pega um recibo, diz para ela só assinar em cima, que daí eu embaixo acerto, talvez precise acertar até um pouco menos, que esta é uma conversa que será absolutamente comprovada. E eu acho que outros deputados terão muito cuidado ao envolver Manuel em suas campanhas. Ela, aqui está o original do recibo da Daniela. Ela mandou só com a letra dela. Aparece nos papeluchos que a Polícia Federal fará a perícia, com preenchido como ela tendo recebido R$1.950, e já foi no papelucho dele aqui, outro, com letra de 3 pessoas, embaixo dizendo R$1.950 referente a 65 pessoas, BU. Sabe quanto custou o café da manhã? 230. Sabe quando ela recebeu? Nunca. Até hoje não lhe foi pago. Até hoje não lhe foi pago. Mas
O objeto desta comissão é um objeto que tem 2 pilares: falsificações e licitações e contrato temporário. São os assuntos nos quais eu devo me fixar, até porque entendeu o Ministério Público, quando recebeu o material do deputado Augusto Carvalho, de pegar o material eleitoral, mandar para o Ministério Público Eleitoral, e este mandou para a Polícia Federal para abrir o inquérito, e essas questões vão ser todas tratadas lá, a começar realmente pela questão das perícias. Mas eu não podia deixar de dizer 2 casos mais, porque tem uma ligação direta com o meu problema de improbidade administrativa. Fiquei estarrecida ao ouvir aqui que eu teria recebido 80 mil camisetas de uma empresa do Sul. Vamos primeiro pensar. O candidato distrital com 80 mil camisetas, o que estava fazendo como deputado distrital? Eu apanhei pela junta comercial lá do estado, onde era a empresa, o endereço, mandei um ofício perguntando: quem pediu, qual foi a ordem de embarque, quando veio, como foi entregue onde? A resposta da empresa: Henderson Confecções Limitada, pessoa jurídica de direito privado, dá a identificação dela, daí transcreve o meu ofício. Minhas perguntas foram as seguintes: se realmente ela forneceu. Em caso positivo, quem fez a solicitação das camisetas? Quando foi feita a licitação? Se as camisetas foram encaminhadas para Brasília, de que forma? Qual o valor e de que forma foi efetuado o pagamento? Isso pode ser verificado em livros contábeis. Qual o destinatário e quem recebeu a encomenda? Existe documento comprobatório do recebimento? Resposta: a empresa Henderson Confecções Limitada tem por objeto exclusivamente a atividade empresarial comercial, visando a colocação de seus produtos produtos pelo menor preço de mercado, atuando de forma competitiva, com estreita margem de lucro. A empresa Henderson Confecções Limitada não se envolve em processo de natureza política, nem participa de campanhas eleitorais de qualquer espécie, seja no estado do Paraná ou em qualquer outra unidade da federação. Passamos a responder às indagações de Vossa Excelência, limitando-nos ao assunto versado. Informo a Vossa Senhoria que no curso de CPI em trâmite na Câmara Legislativa, ele abre aspas porque foi o que eu disse, houve a informação de que essa empresa teria oferecido camisetas para minha campanha eleitoral. Fecha. Desconhecemos a existência, o objeto, alcance e tramitação da CPI a que se refere o fax recebido, até porque não acompanhamos o dia a dia político e legislativo do Distrito Federal. Até a presente data, não consta do cadastro e registros negociais da empresa Henderson qualquer relação comercial celebrada com a deputada Eurides Brito, direta ou através de preposto, pelo que desconhecemos a origem, a quem possa interessar e qual o objetivo do envolvimento do nome de nossa empresa na informação referida no fax recebido. Não há, portanto, qualquer fundo de veracidade na noticiada informação de que a empresa Henderson teria fornecido camisetas para a campanha eleitoral de 2002 da deputada Eurides Brito, seja por compra, direta ou indireta, a título de brindes ou por qualquer outras razões. As declarações e afirmações acima estabelecidas constituem a expressão da verdade, pelo que restam prejudicadas as demais indagações colocadas pela nobre deputada. E faz a despedida. Eu faço questão de imediatamente passar às mãos de Vossa Excelência. Eu quero dizer que Manuel está preparando as principais acusações, ele não faz pela boca dele.
ele coloca na mão de um jovem que ele está preparando para o mau caminho, que é um rapaz chamado Igor, quem eu não conheço. Até hoje não conheci, não tive tempo de ver nem a fita dele. Este Igor, que deu agora um depoimento na Polícia Federal, também mentindo, ele foi apanhado em mentira pelo Ministério Público. Naquela visita que eu fui fazer ao promotor Alexandre Salles, o promotor me recebeu assim: eu queria pedir à senhora que não interferisse nos depoimentos das pessoas que estão vindo depor no Ministério Público. E eu disse: mas eu nunca interferi. Eu não interferi e não estou entendendo. E ele me disse: interferiu sim. O seu assessor, Dirney, ligou para o Igor, pedindo para ele vir aqui, desfazer o depoimento que ele deu. Eu disse ao promotor, eu desconheço isso, mas se o coronel Dirney fez isso, ele foi meu assessor até agora, porque eu o demitirei. Quando eu cheguei no carro, na garagem do Ministério Público, estava o coronel Dirney, e eu perguntei: o senhor ligou para este Igor? Ele disse: não. Que Igor? Eu disse: um Igor que o Manuel levou para trabalhar no comitê. Eu disse: nunca nem vi este Igor. E o Igor dizia que o coronel era louro, descreveram as coisas, era branco, sotaque gaúcho, que quase ele nem tem mais, que mora quase 40 anos no Distrito Federal. Então aquela coisa do malandro que dá tanto detalhe que daí se cai, se enrola realmente nos detalhes. É igual dar pagamento com 2 notas de 50, custando R$67 o almoço para tantas pessoas. Então, ele disse assim, na hora, o promotor Alexandre me perguntou: a senhora se importa de me autorizar um pedido para ver os telefonemas dados do seu gabinete? Porque o Igor me deu que o telefone foi do gabinete para este telefone dele. Eu disse: na hora. E autorizei o promotor Alexandre a fazer. E quando cheguei aqui, fiz mais, porque ele ia mandar buscar só daquele dia, que era uma quarta-feira. E eu mandei ver da segunda e da terça, da quarta, que era o dia que o promotor pediria, e da quinta e da sexta. Porque se isso tivesse acontecido, o coronel Dirney não estaria na minha assessoria. E então, ele constatou, mandou pedir oficialmente a casa deu as ligações telefônicas, saídas, e não saiu nenhuma ligação do meu gabinete para aquele telefone do senhor Igor. Eu não tinha dúvida. O coronel não iria me mentir a respeito disso, porque eu fui uma pessoa que jamais mentiu. E não tinha por que mentir para mim. E nem tinha nenhum tipo de relação com o Igor. Então eu fiquei surpresa, porque talvez vocês não saibam, o coronel nunca trabalhou comigo na Secretaria de Educação. A quebra de sigilo bancário, telefônico, fiscal do coronel, do Sandro, eu quero dizer aqui que nenhum trabalhou comigo na Secretaria de Educação. Vieram trabalhar comigo na Câmara Legislativa. E então, este Igor, depois, meu advogado, doutor, que cuida das coisas fora da CPI, porque na CPI quem me acompanha é o doutor André Barros, o doutor Eduardo perguntou ao Ministério Público se não iam fazer chamar o Igor, porque ele havia dado um depoimento lá, com juramento. Mas eu acho que com muito trabalho, o promotor Alexandre não teve tempo ainda de fazer isso, e aí vão se criando os mentirosos. Mentem, e as coisas vão ficando, e as mentiras são ditas com tanta frequência que vão se transformando realmente em verdade. Foram apresentadas aquelas, eu já falei que foram apresentadas no dossiê, e esse pessoal tem tido um privilégio. Manuel veio
para esta Câmara Legislativa, requisitado pelo nosso querido companheiro, deputado Wilson Lima, porque é o presidente do PRONA, o deputado Manuel Carneiro, mas, deputado Wilson Lima, cristão, praticante, como Vossa Excelência é, eu lhe digo, olhe com outros olhares. Não olhe com os olhares de ingenuidade que realmente eu sempre olhei. Quando aconteceu o episódio Catarino 98, as lágrimas não deveriam ter me comovido, mas as lágrimas ao longo do tempo foram. Como o senhor Antônio César resolveu partir aqui para estas acusações, e um desses dias, deputado Augusto Carvalho lembrava, dizendo assim, ele nos disse que, olha, eu preciso depor, e sei que vão me chamar de leviano, que vão me chamar disso e daquilo. Mas eu nunca tinha tido nada, nenhuma coisa estranha, nenhuma imagem diversa ou negativa com o deputado, com o professor Antônio César, nunca. E vou dizer a Vossa Excelência, ele me disse que Vossa Excelência disse a ele, o jornal, por favor, que eu seria cassada, que apontaria a minha cassação nesta comissão por 3-2. Me disse isso numa data aprazada e eu fiz publicar, logo que ele me disse isso, que era Vossa Excelência que tinha dito a ele, eu sei que Vossa Excelência não disse isso, eu fiz publicar no Jornal de Brasília, de quarta-feira, 27 de abril de 2005, eu publiquei o seguinte, comunicado, a Silveira, Vale e Castro anunciam por seu representante, Noslinho Amil, que é o seu nome invertido, Wilson Lima, o desligamento pelo placar de 3-2 da sócia Ortibe Cedirui, que é Eurides Brito, ao contrário. Publiquei isto logo depois dele ter me informado qual seria realmente o desfecho desta. Então, são coisas que a gente deve ter cuidado e que a vida vai ensinando realmente a gente como lutar. O Antônio César ficou aborrecido comigo, e foi bom ter ficado aborrecido comigo, porque eu também fui conhecer essa faceta dele que eu não conhecia, porque eu o indiquei para vir depor na CPI, e ele se sentiu agredido por eu o ter indicado para depor na CPI. Mas como eu não poderia indicá-lo? Se no depoimento do Aquiles, o Aquiles diz que tinha recebido uma ordem minha para cancelar os processos licitatórios que vinham da administração do PT, a quem eu tinha que chamar para testemunhar que essa ordem eu não teria dado? A quem era o presidente da comissão de licitação à época. E qual é o problema de alguém vir aqui e depois, comissão parlamentar de inquérito é para quê? É para buscar a verdade. Então, quem tem colaboração a dar, deve dar a sua colaboração. Posteriormente, ele é muito amigo do Edson, morava quando solteiro na casa do Edson, que era da comissão de licitação, foi ele que levou para a comissão de licitação da secretaria, e depois está aguardando uma requisição para esta Câmara Legislativa. Tem sido o prêmio, ou vem ou requisita. O Aquiles foi levado para a comissão de licitação da